Ei galera, chegamos para mais um podcast e essa semana nós vamos entrevistar a Ju, o arroba dela é o Maternar da Ju. Vai ser um bate-papo super legal, super esclarecedor, mas antes disso, solta a vinheta, DJ! Oi, gente, voltamos. Eu não me acostumo ainda com a Maíra chamando o Márcio de DJ. Toda vez eu começo um DJ! Desculpa, gente, aí volta, né? Oh, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, eu não aguento. Gente, Ju, seja muito bem-vinda. Eu tô muito feliz que você tá aqui. Porque, gente, eu conheço a Ju há pouco tempo, né, Ju? A gente se aproximou durante a pandemia, né? Durante a pandemia que a gente se aproximou. E, gente, a Ju tem uma vida incrível. Ela é uma pessoa que tá sempre de bem com a vida. E eu acho isso tão legal. Porque a vida da Ju não é fácil, né, amiga? Olha, eu vou falar, né? Viu? Se for contar pedacinho por pedacinho, acho que dando risada pra não chorar. Eu não conheço a Minha Ju. mãe é uma verdadeira heroína. Ai, que... não. Gente! A gente vai ficar com a Rafa, né? A também está aqui Rafa também. participando Olha lá, do dá tchau. podcast, né, Rafa? Olha lá, dá tchau lá. Dá tchau, adulta. As poucas vezes que eu vi a Ju, ela tá sempre sorrindo. Eu nunca vi a Ju tipo eu hoje, 8 horas da manhã. Né? Sempre sorrindo. Graças a Deus, eu agora mais ainda aprendi a levar as coisas com mais leveza. Mas a gente vai ganhar com o tempo. É maturidade, não tem jeito. A maturidade faz você exatamente. Exatamente a levar. Mas graças a Deus sempre fui muito feliz. Nunca tive problemas graves, assim, pra mim. Lógico que tem algumas coisas que deixam triste, mas a grande maioria das vezes eu estou muito feliz. Ô, Ju, pra começar, pra quem não conhece a Ju, ela tem um Instagram, né, Ju? Maternar da Ju. Maternar da Ju. É. Ai, mas Não, eu achava que era a maternidade da Ju. Não, é maternar. Chama Márcio, tá falando assim. Olha, Maíra, gente, a Maíra hoje tá bem estressada. Eu acho que ela deve estar na TPM. Só dando as cutucadas. Coitado do povo em casa. Oh, meu Deus do céu, vai apanhar hoje o DJ. O DJ vai apanhar. Ô, Ju, deixa eu te perguntar, como é que surgiu essa ideia de montar esse Instagram? Conta um pouco assim Então, dessa na história. verdade, antes dele ser o Maternar da Ju, ele era a mamãe da Rafa. Foi como eu comecei o Instagram, depois eu troquei o nome, porque aí veio a Larissa, aí eu troquei o nome. Mas o mamãe da Rafa veio quando a Rafa... Maternar da Ju, da Rafa, da Lari, da... Então, não, chega, só duas. Você para de graça, viu? Você para. Gente, a Lari machucou o braço. Ah, Lari machucou o machucou o braço. braço, verdade. Lari machucou o braço. A Ju estava desesperada, eu tava até vendo no Instagram esses dias, a Juliana lá com ela no hospital, né, pra ela fazer a cirurgia, e ela lá dançando. Aí a Juliana botou até a cara de palhaço e falou, a mãe que tá nervosa, né, porque a filha tá nem aí. Não, gente, eu vou falar, viu? Aí eu comecei com o... O que você foi fazer, filha? Ah, tá. Aí eu comecei com Mamãe da Rafa, porque eu achava maravilhoso falar sobre maternidade. Aí eu fiquei grávida e falei, nossa, vamos fazer um Instagram sobre isso. E aí depois tive a Rafa, tudo maravilhoso, primeiro filho, aquela ilusão, né, de ai, nossa. Aí a Rafa não falava. Aí começamos a ter um pequeno problema aí no meio de campo, né? Porque aí não fala e as pessoas começaram a me cobrar. Acho que o problema todo. Exatamente. Com quanto tempo você começou a achar assim, a Rafa não fala, ela tinha quanto tempo? Ela tinha 1 ano e pouquinho, porque ela começou a falar. Então ela falava mamãe, ela falava papá. E aí do nada a Rafa ela parou de falar. Não foi uma coisa assim, a Rafa ela não falava. A Rafa ela começou a falar e ela retroagiu. Aí ela parou. Aí quando ela parou, aí eu tenho amigas que ficaram grávidas juntas, então são meses de diferença. As crianças delas falando e a Rafaela não. A Rafaela brincava perto das crianças, mas não brincava junto. Então assim, ela tava junto com as crianças, mas ela virava de costa e vivia no mundinho dela. Aí todo mundo, não, calma, família então é maravilhoso, né, gente? A família é uma coisa maravilhosa. Porque a família sempre tem alguém da família que resolveu falar com 3 anos. E o que é folclore? O que é folclore que você aprendeu na escola. E aí, sempre tem alguém na família que falou com 3 anos, que falou com 4 anos. Então, hoje, falo muito pras mães. Criança que não falou até 1 ano e meio, 2 anos, não balbucia, não. Procura um fono.
vai procurar um fono, gente. Se é uma a pessoa... fono falar, ok, tá no tempo dela, beleza. Exatamente. É um especialista, é um profissional. Né? Porque não às é vezes... alguém que tipo, né? E o medo das mães é ser, meu Deus, mas meu filho pode ser autista. Mas de repente não é um autismo. É só um atraso de linguagem. Você tá ensinando seu filho errado. Aí seu filho aponta, você dá na mão dele. Tá errado. Você tem que ensinar ele. O que é isso? Ah, isso aqui é álcool. Não interessa como ele vai falar. Ele tem que saber como falar. Você não pode dar as coisas na mão dele. E aí começamos a saga. Aí o primeiro neuro que eu levei, eu tenho uma amiga minha que o filho já era autista. É autista até hoje, já era, não que ele continuou uma pessoa autista. Uma vez autista, gente, pra sempre autista, tá? A pessoa já nasce autista. Depois que eu tive essa visão, que muitas coisas que aconteciam quando a Rafa era bebezinha, já eram sintomas do autismo e eu não sabia. Não tinha conhecimento nenhum de causa. Mas assim, sem querer te contar, mas já te contando, Não, pode falar, né? Gente, minha mãe é autista, sim ou não? Não. Quem é autista? Eu. Isso mesmo. Vamos fazer uma enquete. Porque eu acho assim, o autismo é uma coisa assim, bem dizer, recente, né? E mesmo assim, com tanta instrução que a gente tem hoje, as pessoas ainda têm um preconceito. Eu falo pra você, eu entendo, né? Entendo não, né? Porque eu não sou profissional nada, mas eu convivo porque a minha prima, ela é especialista. Ela é fono, mas ela se especializou em atender crianças autistas. Então, assim, desde os 18, 19 anos, a Andressa, a gente já convive. Então, eu cresci faz 20 anos que eu convivo. Então, isso pra mim era uma coisa, assim, normal. Natural. Olhar e falar, acho que essa criança... Eu falei, não sei. Eu falei, mas você acha melhor procurar alguém? E não era que eu tava querendo falar assim, sua filha tem isso. Não. Porque eu vi o que acontecia com os pacientes da minha prima. Exatamente. E minha prima sempre falava, gente, quanto antes você descobrir, melhor. A gente pode trazer essa criança de volta. Então, mas você sabe que eu acho que você falou uma coisa assim, que não é que é recente, já sempre existiu, só que nós não tínhamos informação. Que nem eu tenho, na minha vaga lembrança de infância, adolescência, eu tive um tio que demorou a falar, que ele era assim, ele era aquele legal, pô, fulano é super legal, mas é na dele. Eu falei, mãe, o tio era autista e ninguém sabia, não tinha conhecimento, essa né? informação. Imagina, ele nasceu em 1950. Então, Não é? Né? Hoje as pessoas têm muito isso de falar, nossa, mas hoje tem muito autista. Não, gente, sempre teve. Não, mas eu vou até te abrir um parênteses nisso aí, porque esses dias eu estava conversando com a minha médica. E a gente é muito engraçado. Eu passo uma consulta com ela, a gente fala de tudo, menos do que eu tenho que falar, entendeu? A lógica. Uma coisa bem normal. normal. A gente não sei o que aconteceu, que a gente caiu nesse assunto. E aí ela falou, Pri, há uns 10 anos atrás, quando eu tava fazendo um curso nos Estados Unidos, ela falou, já se falava que em 2024, de cada 10 pessoas que nascessem, 4 seriam autistas. Ela falou, quantas pessoas você conhece que tem filho autista? Hoje todo mundo conhece alguém que tem autismo. Exatamente. Ela falou, não era uma coisa assim, normal. Ela falou, e isso, podem falar o que for, a nossa alimentação também muito! Porque a gente tá comendo muito errado. E isso tá influenciando. Por isso tem tantas doenças hoje que não existiam antigamente. Exatamente. E antigamente não era diagnosticado com tanta facilidade. Exatamente. Então, igual você fala de lembrança de infância, eu também tenho essa lembrança de infância de um amiguinho meu da sala que a gente falava assim, nossa, esse menino só fica quieto, ele só fica olhando pra parede. Ele ainda xingava ele. Ainda xingava ele. Mas imagina, a gente nem tem noção. Quando eu descobri, tipo, autismo, eu tinha uma amiga que tem um filho. E aí eu falava assim, meu Deus, coitada. Coitada. E essa maneira de ter dó dos outros. De ter dó. Porque coitada. Gente, tira esse negócio de dó, que né, nenhuma mãe quer ter mas esse peso, entendeu? Da sociedade olhar, a mãezinha, nada de mãezinha, não é mãezinha. Aqui tem que ter garra, tem que ir pra cima, porque senão você não tem. Infelizmente, a gente não vive numa sociedade em que políticas públicas são voltadas para as pessoas deficientes. Então você tem que lutar pelos direitos. Tipo, você é mãe de autista. Você só não é mãe de autista. Você é advogada, você é enfermeira, você é fono, você passa a ser tudo. Não tem conversa. Não tem conversa. Você passa a ser tudo. Oh, meu Deus do céu. Ai, gente! Mas eu tô lembrando de eu batendo no balcão da Unimed, brigando com todo mundo. Mas isso é muito importante falar, porque as pessoas às vezes ficam, o que
Não é. Eu deixo muito claro isso. A Rafaela vem a Rafaela estuda no Novo Mundo. E quando eu descobri o autismo, a Rafaela não estava no Novo Mundo. A Rafaela estava numa outra escola. E aí o médico falou assim pra mim, eu levei ela a uma consulta super cara. Eu lembro que aquele mês tava super apertada e a consulta era muito cara, então eu não paguei a conta de luz, porque eu queria ir naquele médico. Porque aquele médico ia olhar pra mim. Cara. E olhar pra minha filha e falar, ela é ou não é? E eu falava, ela não é autista. Ela não é autista. Aí cheguei lá, o médico falou assim pra mim, então, mãe, eu não posso falar assim. Eu passei por uns 30 médicos e todo mundo fala, fala, porque minha filha é autista. Não é porque, tipo assim, se Aí fala... descobrir que agora vamos tratar. Agora quando você fica assim, o que ele é? Deu pra entender? Exatamente, tipo, não, esse então não me ajuda, esse então não me ajuda com o convênio, porque se você não tem um diagnóstico, o convênio não te ajuda, que o convênio já não ajuda não, por outra coisa, veja né? o diagnóstico. O convênio já não Eu exatamente. tive que trocar. Quem me ajudou na troca foi a Pri, eu tive que trocar, porque não me ajudaram. Exatamente, entendeu? Então, quer dizer, aí você tem um médico que não faz um laudo falando que seu filho tem, é pior ainda. Porque sem o laudo você já não consegue mais nada. E aí o médico falou que não, então, mas vamos começar o tratamento, tá bom? Não sei o que é, mas vamos começar o tratamento. Não sei o que é. Mas como você vai começar o tratamento de uma coisa que você não sabe o que é? Suspeita. Né? Porque você leva e é suspeita. E hoje a gente tem a gente tem na medicina, né, pediatras que podem diagnosticar. E o que a gente tem são muito pediatras omissos. São pediatras que realmente não têm esse olhar de olhar para a criança e falar, mas espera aí, vamos começar uma fono aí. Começou pro Pedro, quando começou a assunto, porque eu não imaginava. Tipo, que lindo o Pedro, enfileira os brinquedos. Puta merda, como ele é organizado, cara. Ai, que sensacional, porque o homem é tão difícil ser assim. Imagina quando ele crescer, que maravilha. Aí o Pedro não gosta de criança. Eu falava, filho, eu te entendo, porque eu também não gosto muito de gente. Então, filho, que legal. Aí puxou a mamãe. É igualzinho eu odeio a gente. E da minha ignorância, era aquilo. Quem me esclareceu, quem me chamou foi... Eu troquei o Pedro de escola, não por isso. Eu troquei porque a Ana tive que trocar porque quer estudar lá em Harvard, não sei aonde. Eu falei, eu não vou ficar igual a louca da perua, levar um pra uma escola, levar um pra outra. Vou levar os dois pra mesma escola. Objetivo. Aí... Eu agradeço eles assim, eles sabem, porque foram eles que me chamaram, mãe, procura uma profissional. E eu falava, mas o que o meu filho tem? Não, procura tal profissional. Porque a escola te dá um suporte, mas a escola não pode diagnosticar. Sim. Então eu sempre falo isso para as mães que me procuram, tudo, e falam assim, mas na escola me chamaram e falaram para mim procurar Ainda bem! Agradece a escola! Pega essa professora e fala, obrigado! Você não tem que brigar com a professora e falar, você tá vendo coisa que não existe no meu filho? Muito pelo contrário, ela vê a criança convivendo com outras crianças. Às vezes vê coisa porque em casa é você, pai, às vezes tem um irmão. Exatamente. Não, e mas você tem que entender que quando você não está no seu núcleo familiar, você é outra pessoa. Exatamente. Eles mandam um relatório lá. Do semestre, do trimestre. Daí veio lá, o Pedro anda na ponta do pé. O Pedro não conversa com a amiguinha. Eu falei, mas que porra é essa? Porque... desculpa, foi sem querer. Tipo, a internet pode falar o que quiser aqui. Mas esse menino anda na ponta do pé, esse menino, né? O que é isso aí? Google. O grande problema de hoje, Google. O Google mata, né? Aí eu falei, gente, esse menino é autista, não é possível. Aí eu falei, Márcio, vê aí, quem é a pediatra do filho do Neymar? Procura aí. Mas você tá louca? Ele vai na pediatra do filho do Neymar. Aí chama a pediatra do filho do Neymar, hoje é a pediatra do Pedro. E não é nada. Porque, né? Nossa, vou ter que vender uma casa, né? Vou ter que vender uma casa pra poder passar numa consulta, né? Não é nada. Aí levei, aí os nossos caminhos começaram a trilhar, né? Porque a começou. E hoje o Pedro é o que é hoje, né? Hoje ele. Então, eu levei ela no primeiro médico, aí ele deu. Aí eu falei, não dá mais pra voltar. Porque era R$1.000 e poucos a consulta. Não, ele falar que não é nada. Exatamente. Porra, minha vontade de falar, querido, devolve o dinheiro que eu pago minha conta de luz. Devolve metade. Pelo menos a conta de luz, porque eu paguei você pra não ficar sem luz. Menos de um terço disso. Olha isso, você vê? Tá vendo? É o que eu falo, né?
Não, mas é um absurdo você pagar uma fortuna dessa num especialista, porque a gente vai falar assim, mas não se entenda. Não é? Tudo bem, você pode falar assim, olha, realmente Ai, tem então, na boa, indícios. pra mim é um negligente. Não é? Para. É porque em menina acaba sendo muito mais difícil de ser diagnosticado, porque a menina são características diferentes do menino. O menino tem muito esse negócio de enfileirar, de brincar de carrinho. A menina, no normal, já não brinca de carrinho. Então você não vai comprar um carrinho pra dar pra sua filha. O Márcio me mandou uma foto ontem, quando a gente morava na outra casa ainda do Pedro, cara. E eu lembro do dia dessa foto. São vários carrinhos, todos enfileirados, e ele sentado, com as perninhas dobradas assim, do lado dos carrinhos. E a gente, ai, que Lindo! Exatamente. O start me deu de verdade quando eu tava passando pelo Instagram, e aí eu segui uma influenciadora, e aí ela tinha acabado de diagnosticar a filha dela com autismo. E aí ela descreveu aquilo. Quando ela descreveu aquilo, o meu coração gelou, que eu falei, meu Deus. É minha filha. Ela tá descrevendo a minha filha, não é a filha dela, é a minha filha. Fico até arrepiada de falar, porque eu lembro da sensação que eu tive naquele momento. Eu falei assim, mas eu tava indo pro aniversário. Aí eu tava indo pro aniversário infantil, eu falei, não, quando a gente chegar lá, ela vai brincar. Ela vai brincar, ela vai falar, ela vai fazer tudo nesse aniversário. É tudo esse aniversário. Vai ser o divisor de águas. Exatamente, é um divisor de águas. Chegamos no aniversário, aí ela começou a brincar. Aí ela chamou a amiga dela, aí eu, ela falou que não é que não fala. Ela fala quando ela quer. É tudo seletivo. preguiçosa. É seletivo. Não usava nem a palavra preguiçosa, usava a palavra seletiva. Ela é uma menina seletiva, ela fala quando ela quer. Aí não foi só isso, né? Aí ela foi brincar. Quando chegou lá no buffet, ela foi brincar com as meninas. Aí ela foi tinha um mercadinho lá no buffet. Aí as meninas chamaram ela pra brincar, puxaram ela pela mão, ela foi brincar. E aí fizeram as compras. E aí a Rafaela foi pro cantinho. Aí as meninas saíram do mercadinho, foram pra outra parte do buffet. Ela foi com as meninas e quando chegou nesse outro lado, ela virou de costas e as meninas brincando e ela de costas. Então assim, ela queria estar junto com as meninas, só que ela não conseguia. Ela não conseguia socializar. Então assim, essas amigas são amigas até hoje e entendem a Rafa hoje. Só que ela não conseguia socializar. Eu falei, minha filha precisa de ajuda. E eu acho que esse é um grande ponto que as mães precisam entender, que quando você tem um filho que não vai junto com as outras crianças, procura ajuda, porque você vai ser as pernas do seu filho para poder encaminhar ele. E as mães têm muito medo disso. Você tem medo de receber um diagnóstico, você tem medo. Medo. Eu fui pra cima, é porque eu sou assim, né? Qualquer coisa que você me fala, eu vou resolver. Eu nem sabia dessa força que eu tinha. Porque a Rafa não foi só em um médico, a Rafa foi em diversos, né? Diversos. E aí teve um médico que eu lembro que a Rafa, acho que ela com 3 anos, e aí o médico, eu levei ela no médico, a gente foi numa consulta, 2 consultas, acho que foi na 3ª consulta, ele falou assim pra mim, mãe, a Rafa, ela não vai falar. Nossa, gente, isso aí é desesperador. Aí Nunca me falaram nada negativo. Então, aí eu fiquei quieta, não falei nada. A Rafaela, depois que vocês conversam com ela, muito bom. Então, já me falaram já. Manda um vídeo pra ele. Fala desse jeito agora, falando desse jeito, não é? entendeu? E aí eu lembro que eu entrei dentro do carro aquele dia, coloquei ela dentro do carro, amarrei ela na cadeirinha, comecei a chorar. Aí eu falei assim, Senhor, por quê? Eu queria tanto um filho, eu queria tanto ser mãe, eu sempre tive esse negócio de cuidar, e eu queria tanto ser mãe, e agora eu sou mãe, e o Senhor me deste um filho que não vai falar mamãe. Por quê? Por que eu? Por quê? Por quê? E aí, você, hoje, com a maturidade que eu tenho, você entende que as coisas vão acontecendo. Opa. Para de pular, né? Quer fazer companhia pra Lari, é Lari, né? Não, pronto. E ficar com o braço quebrado. Pelo amor de Deus. Duas não dá. E aí, gente, para, né? O filho não vai te chamar de mãe, mas ele é seu filho. Ele vai te olhar, ponto. É uma comunicação que você tem com a criança. Eu lembro que as pessoas falavam assim, Rafaela não mamou, não tinha leite. Como é que você vai estabelecer uma relação porque mama na mamadeira?
Gente, para tudo, que existem outras relações que você vai ter com seu filho. Né? As pessoas cobram muito. As pessoas. Eu não cago com as pessoas, de verdade. Ainda bem, né? Hoje eu também cago. Hoje eu também cago. Vou te falar, não falo Não, nem mas com a não, família, mas porque eu não. o primeiro que tentou falar, teve um tio meu que tentou falar do autismo do Pedro, eu surtei, gritei igual uma louca, falei, não quero mais falar, você nunca foi. Mas é que eu acho assim também, às vezes depende muito, né, do ciclo que você anda, da forma como você é. E assim, era uma coisa muito nova pra você também, pra muita gente ao seu redor. Eu lembro que quando eu cheguei, falei pro pediatra dela, eu falei, existe a possibilidade? Aí ele ficou comigo dentro do consultório, olhando ela, ele falou assim, Ju, existe. Aquele dia, o pediatra dela é o cara pra mim. Então, se ele falasse, olha, não, era não. Se ele falasse sim, era sim. Ele, existe a possibilidade. Foi como se ele tivesse abrido um buraco e eu tivesse entrado dentro. E eu lembro que aquele dia eu cheguei na casa da minha mãe chorando, mas eu chorava. Minha mãe, meu Deus, o que aconteceu? Mãe, o Deus falou que ela é mais autista. Aí ela olhou pra minha cara lá. Então me fala uma coisa, você vai amar menos sua filha porque ela é autista? Aí aquilo, tipo... Tava na tua cara. Como assim? Amar menos minha filha porque ela é autista? Aí eu falei, claro que não. Ela, então arregaça as mangas e vai lutar pela tua filha. Tua filha precisa de ajuda. Então eu acho que toda mãe, tipo, quando eu cheguei em mim, eu falei assim, arregaça as mangas e vai lutar porque tua filha precisa de ajuda. Porque tem muita mãe que fica, meu Deus. A minha mãe chorou. Meu Deus. E agora nada, vamos arregaçar. Você não pode ter medo. E agora eu sei o que é. Exatamente. E mesmo quando você não sabe o que é, você tem que descobrir, o seu filho precisa de ajuda. Eu lembro que eu só falei assim, eu falei pra neuro daí, né? Ela me encaminhou pra neuro e por um acaso do destino, assim, a neuro é a esposa do neuro que foi neuro do meu marido. Meu marido tem uma válvula na cabeça, foi uma coincidência assim, tipo 1 milhão, né? E aí eu falei, ó, me fala o que eu tenho que fazer. Que eu tô indo fazer hoje mesmo. Eu tenho que ir na fono, eu tenho que ir no... Ai, porque daí eu comprei não sei o que lá, falei, eu vou escolher. Aí foi que eu troquei o plano, eu falei, eu quero essa psicóloga, porque foi a psicóloga que a escola indicou, essa fono, e aí fui. Exatamente. Ainda tem mais essa, né? Porque aí você vai no médico, dependendo do médico que você vai, aí faz não sei o que genético, aí custa 10 mil reais. Mas, gente, entendeu? Vem do pai ou vem da mãe? Você causa um contrito dentro da família, porque pouco importa de onde veio. De onde veio? Veio. Vamos resolver. Tá. Então eu vou mais. Tenho certeza. Aí a Ju vai assinar embaixo, certeza que foi dele, certeza. Zoeira, gente. Não sou Não. Coitado do DJ, gente. DJ aqui tá triste, tá? Oh, meu Deus, o DJ. Entendeu? Então, quer dizer, aí causa um contrito e aí fica todo mundo, olha, vamos arrumar dinheiro pra fazer. Gente, assim, da onde veio? Eu nunca nem percebi então, isso, juro. Mas tem muita gente que quer saber. Para, não. Não tem necessidade. Então vamos cuidar do que tá. Tu pegou uma galerinha no caminho, né? Nossa, uma galerinha. Foi legal. Gente, essa galerinha aí, ó, se você é desse ramo aí, não faz isso não, gente. Porque a situação já não é fácil, né? Ju, eu tô tipo assim, minha turma foi legal. Gente, foi muito. São experiências completamente diferentes. Foi muito difícil. Foi muito difícil. A primeira fono da Rafa foi a que me acolheu. Que falou assim, vem. E eu lembro que a Rafaela ia pra fono e a fono dela tinha uma bonequinha que só descia no escorregador. Ela passava 40 minutos com aquela boneca no escorregador e eu falava assim, meu... Que merda, que essa mulher 40 minutos, cara. Eu falei assim, eu fico sentada aqui 40 minutos. Por quê? Ainda tem mais essa, né, gente? Porque a sociedade cobra que você trabalhe, que você estuda, que você seja mãe. E as crianças têm que ir pra terapia, tem que fazer o quê? 24 horas é pouco. Entendeu? 24 horas é pouco. Querida, vamos ficar quietinha que a mamãe tá falando? Obrigada, de nada. Para de falar, Não. Quando eu conheci a Rafa, eu lembro da Rafa. A Rafa era da sala do Léo ou do B? É da sala do Léo. Da sala do Léo. É. E eu lembro assim que a gente foi no aniversário do Léo, na casa lá da Carol, tudo. E aí, a Rafa, você deixou a Rafa, porque assim, a Carol tinha feito acho que com 7, 8 amiguinhos só. Foi. Aí você deixou a Rafa, tempo que eu falei, eu não gostava de tu no começo, achava você muito séria, eu não trocava muito contigo, não. Sério? Eu falei, mas eu não gostava de você, não. Mas aí a Ju até fala, é porque eu era casada. A gente brinca.
Entendeu? Porque a Ju Eu era mais séria quando eu era casada. Entendeu? Entendeu? A Ju era tensa. Ainda tem mais essa na minha vida, entendeu? Entendeu? Ainda tem mais essa. A Ju era Entendeu? Eu carregava muita culpa. Depois que eu separei, aí a culpa foi embora. E aí eu lembro da Rafa, assim, ela brincava, assim, né? A Carol Não, ficava- e os meninos, a Rafaela, como a Rafaela tá desde pequena na mesma sala, então todo mundo entende a Rafaela. Sim. Então ela. E aí deu sorte, ela deu sorte, os amiguinhos assim. Exatamente, então assim, eu falo assim, tanto os amigos quanto os pais, porque eu sempre deixei muito claro, eu sempre deixei muito aberto, então eu nunca fui uma mãe fechada pra explicar. Nem tudo Exatamente, exatamente. Não, mas ela deixou a Rafa, se ela não falava muito. Não, ela quase falava nada. muito Eu lembro, pouco, nossa, Pri, eu lembro Mas que ela foi o foi- primeiro aniversário que a Rafa foi sozinha. Então, eu Foi acho o que do a Léo. Ju tava mais nervosa, porque tanto quando ela foi buscar, aí ela fez assim, ai, deu tudo certo. Aí a Carol, nossa, deu tudo certo. E ela não queria ir embora, aí eu tive que entrar na festa. A Carol tá falando, não, deu tudo certo, ela se comportou horrores. Ai, Ju, eu não acredito. Aí todo mundo, ela ficou de boa. Ela não gritou, não ficou nervosa. Porque às vezes tá longe da mãe. Exatamente. Né? Não, e foi a primeira vez, né? Um Então, monte porque eu de sou- criança brincando, gritando. Incomoda às Eu vezes sou a dessas criança. também, né? Eu largo no Covid. Vai, você precisa aprender. Né? Então, assim, eu fico no stand ali, tipo, olha, stand-by. Tô Não, eu esperando. assim, ela deixou assim pra Carol. Eu jogo, mas eu Depois você me liga, Carol. Pode Exatamente. deixar. É. Mas tinha tanta gente lá pra tudo tomar bem. conta que eu falei, filha, fica na paz que qualquer coisa que a gente Não segura. é? Mas exatamente. Hoje, igual, a gente foi no aniversário do amiguinho dela no shopping. Você vai ficar sozinha ali, tá? A mamãe vai ali na praça de alimentação, tô ali sentada, bibibi, bababá, assim, tal lugar, você vai sair e você vem aqui. Aí ela foi lá brincar, daqui a pouco ela veio chorando. Eu falei, por que você tá chorando? Porque eu quero você. Eu falei, como assim você me quer? Você me tem todos os dias, 24 horas por dia. Seus amigos estão aí fora da escola pra brincar com você. Ai, mãe, é verdade. Limpou as lágrimas e foi brincar. Aí eu falei assim, exatamente. Então eu tenho isso de tem que deixar. Porque se eu tivesse fechado a Rafaela, tipo, ela é autista, e fechado ela, Nossa, ia ser muito pior. exatamente, ela não Aí ia realmente evoluir. ela ia no mundinho dela. Exatamente, eu ia deixar ela sozinha. Ela não ia ter amigos, ela não ia ter nada. Absolutamente nada. E eu. Então, nós temos, eu tenho um primo autista. E é assim, é muito complicado, porque minha prima trata disso. Só que ela fala assim, eu não posso tratar a família. Porque não dá, né? Exatamente, é mais Então ela complicado. falava, na época ela falava pra mãe do Dudu, ó, ele tem alguma coisa, é melhor levar ele no médico. Aí por muito tempo não aceitaram, aí aceitaram, aí infelizmente ela faleceu, muito nova, a mãe. E aí o que aconteceu? Aí Aí, ficou, não é. aí ficou pra minha avó e pro meu avô. Gente, minha avó e meu avô fizeram o possível. Mas, tipo assim, são idosos, porque o meu tio, pai dele, Tá. faz parte, É. né? Não vou nem falar disso. Então. Deixa eu falar. Quem vai querer me ver me processo. Ai, bem-vindo ao. Nem aí você me processar também. Bem-vindo ao clube do processo. Mais um fã, né? E aí, assim, minha avó, assim, levava, dentro do possível, levava pra fora, mas às vezes, coitada, estavam debilitados. E aí, o Dudu, assim, hoje ele tem 18 anos, 19, porque ele tem a idade da minha outra prima. A gente tem uma prima, a gente tem uma outra prima, filha de uma prima minha, são 6 meses de diferença. E assim, ele é uma pessoa extremamente carinhosa, o Dudu. Você chega perto dele, ele te abraça o tempo inteiro. Ele sabe mexer em qualquer coisa de tecnologia sozinho, porque imagina, eu morava com meu avô e com minha avó. Você acha que Autodidata, né? senhores entendem de computador? Não. Nem pensar. Ele entende tudo. Você dá um iPad pra ele tipo assim, a TV dava algum problema. Nossa, o que é isso? Ele ia lá, do nada, consertava. Absurdo. Só que, não fala. Ele fala assim, muito pouco. Ele só fica assim, ele fala como se fosse uma criança de 2 anos, sabe? Dudu ama, Dudu quer. Tipo assim, é o que... Aí a minha prima falou. E a gente fica muito preocupada, porque a gente fala, gente, e aí? A prima fala, o que a gente pode ensinar pra ele hoje é o endereço de casa, é um telefone, se ele se perder. O caminho, ó, Dudu, você mora aqui, então pra você ir em tal lugar, porque assim, porque ele já tá grande, daqui a pouco não vai ter mais, né, ninguém pra auxiliar. Porque eles vão ter, meu avô faleceu, só ficou minha avó foi morar com meu tio. Aí o pai resolveu agora aparecer e pegar a criança pra criar, com 19 anos. Agora, pra criar a querida com 19, e aí não deixa mais ninguém da família ver. Agora, Oi? nós estamos há 2 anos sem ver o Dudu, sem ter notícias do Dudu, a gente não sabe como ele tá. Agora sim, a minha avó, coitada, eu até falo assim que a minha avó, a mais velhinha, tá meio esquecida. Por um lado eu falo, gente, é bom,
Porque no começo ela só lembrava dele. Tu imagina, ela criou a criança. Não é? Não é? E tira desse jeito, ela né? perdeu Porque o meu avô, em sequência perdeu o Dudu. E eu falo, fora que pra ele também não deve ser fácil. não, claro que não. Porque ele Pra ele é pior. só convivia com ela, era ele e meu avô. Aí assim, quando o meu avô faleceu, e ele entendia, ele ficava assim, vovô foi pro céu. Ele entendia que meu avô, mas ele não entendia a gravidade do que era aquilo, ele só replicava que acho que alguém falou isso pra ele. Com certeza. Eu ficava assim, Dudu, ele falou assim, agora cuidar da avó, cuidar da vovó. E abraçava minha avó. E assim, é terrível, porque a gente não tem notícia, a gente tenta falar com ele, meu tio tirou o celular dele, não atende a gente. Que dessas, né? Família, né, gente? Família fazendo. Família. Ó, família é. Não, o que eu falo, toda família tem seus percalços, não tem jeito. Aí agora tu imagina, a minha prima, que trata de pessoas assim. Não consegue. Não conseguiu, ela fala, eu não consegui tratar. Ela, ele, que é o meu parente, é meu sangue. Mas eu acho que é mais difícil, né? É muito mais difícil. Mas hoje, com ele, ela era assim, quando ela chegava, gente, era muito engraçado, como ele mudava. Porque era o jeito que ela falava com ele. Ela sabe, né? Você via assim, que ele era uma outra criança naqueles minutos que ele estava com a Andressa. Mas eu falo, mas também essa minha prima, eu sempre brinco, eu falo que Deus sabe muito bem pra quem, sabe? Porque assim, eu falo, é o teu dom. Porque esses dias, eu sempre me emociono quando vejo as coisas que ela posta. Se eu tinha uma criança, vestido da Rafa, não falava. E a mãe postou que ela tava toda feliz com a canequinha na mão falando. E aí ela marcou minha prima, nossa, e minha prima começou a chorar. Não, eu falo, depois que eu tive a Rafa, veio a Larissa, né? A Larissa completamente típica. Que eu falo que se eu tivesse tido a Larissa primeiro, eu não iria ter a segunda. E todo mundo fala assim, Eu sou ao contrário de você. Eu tive a Ana Júlia, totalmente típica. Ana Júlia é a melhor aluna da classe. Todo mundo gosta da Ana Júlia. Ana Júlia só tem as melhores notas. Todo mundo elogia a Ana Júlia. Todo mundo no personal ama a Ana Júlia. Essa é a Ana Júlia. Nossa, ela tá achando ruim, né? Aí por isso, aí eu tive o Pedro. Se fosse, Quero alguém diferente, quero alguém que me dê trabalho. se fosse o... E, gente, eu jogo Roblox. Arrasa no Olha lá. Roblox. Eu arrasto. Também? Putz, vocês podem ser amiguinhos. isso, É um joguinho. é um jogo. Olha lá, tá jogando. Aí todo mundo Tanto Ana que eu Júlia. falava, eu queria ter outra menina. Igual a Ana Júlia. Eu imaginava outra Ana Júlia, que eu ia parir outra Ana Júlia. Quando eu fui pro ultrassom, e o Márcio, eu quero um menino, eu quero um menino. Aí eu vi aquele menino, eu falei, o que eu vou fazer com esse menino? Onde eu vou começar? Esse já foi meu primeiro pensamento. O que eu vou fazer com esse menino, gente? Aí veio o Pedro autista. E, tipo assim, a minha relação com o Pedro, eu tava falando isso pro Márcio essa semana ainda, é inexplicável. Eu falei pra ele, eu falei, não sei porque ele, não sei porque a Ana, eu dou toda a autonomia pra ela. A Ana sabe fazer tudo, a Ana fala 3 línguas, a Ana se vira sozinha. Gente, a Ana A Ana vive a vida Cabeceira. dela, a Ana é um ser humano, vem pronto, sabe? E o Pedro veio totalmente ao contrário. Então, tipo, eu sou o mundo do Pedro. Então, eu tive a Rafa, e aí todo mundo fala, depois eu vim engravidar da Larissa quando a Rafa já tinha 4 anos. E aí, o autismo já era super presente. Todo mundo falava, você é louca. Porque existia a possibilidade. Eu falei, Então. Se fosse ao contrário, eu já falei pra Ana, se o Pedro tivesse nascido primeiro, você não existiria. Porque eu sou filha única. Eu também. E aí eu falava assim, eu preciso dar uma companhia pra Rafaela. Por que no dia que eu não tiver mais? Juliana, mas e se tem? Existe a possibilidade de ter outro filho autista? Não interessa, eles vão ser irmãos. Pra mim, o importante era ter um irmão. A gente não para pai, né? Não é? Antes, vamos todo mundo se tratar. E de fato, agora eu falo, né? Se todo mundo tivesse a consciência que quando você descobre que você tem uma criança deficiente, um filho deficiente, a família toda precisa se tratar. Porque é muito pesado. Lá em casa vai todo mundo. É igual em casa. Em casa vai eu, psicóloga, a Larissa, psicóloga, a Rafaela, psicólogo, todo mundo. Porque eu penso assim, gente, se a gente, né, trivial aqui, normal, vai lidar com pessoas. Já é. Tem dia que você acorda de mau humor, a pessoa te torce o nariz e você fala, meu Deus, eu queria socar, mas eu não posso, não, eu tenho que emitir um perdão pra pessoa. Entendeu? Aí tu imagina, porque assim, ali é uma criança que precisa de ajuda. E como todo mundo, a gente é ser humano, gente. Tem dia que a gente acorda sem paciência. Aí as pessoas pensam, ai que saco, já tá aí, ai meu Deus, já tá gritando. Exatamente, Deus, não, e você tem que entendeu? entender que tem criança autista que não dorme. Tem criança autista que se mutila. Então, quer dizer, o que eu passo,
de longe. De longe, eu trabalhei, né? A Rafaela passou pelo Semear e Crescer. A gente tinha uma ONG aqui na cidade. Eu não aguento esse 40, eu lembrei do nariz do dedo, mãe. E aí a gente tinha uma ONG na cidade que ajudava muito. Ela ficava no Cian, depois passou pro Forte. E quando era no Cian, muitas crianças da terceira zona vinham pra fazer, porque é uma ONG, então não cobrava nada. Bastante lá, porque o Marcelo do Rotary, Era lá. Nossa, era maravilhoso. Eu que limpei aquela por que a gente... Depois dessa época. Eu limpei no Forte, então eu também. A doutora Deise, tinha papel pra tudo quanto era lado, nós tiramos o excesso, né? Pra vocês poderem exatamente. entrar. Pro Semear poder entrar. Aí a gente, quando era lá no Cian, tinha gente que vinha com a família inteira, porque não tinha comida em casa. Então você imagina uma criança autista que não tem nem comida. Né? Aí você vê assim, nossa, tem gente com a situação muito gente que é minha. né? Exatamente. E aí, quando acabou, aí foi pro Forte, aí veio a pandemia e aí teve que acabar. Não conseguiu, a gente não conseguiu. E eu fico imaginando o que aconteceu com essas crianças, com essas famílias, porque a Semear ajudava muito. Comida. Leite, exatamente, tinha uma cozinheira. No Forte já não tinha mais. Mas no tinha Cian, eu lembro deles irem isso, leite, então, mas quando era no Cian, fazia-se refeição. Então, às vezes a criança, tinha terapia 3 horas da tarde, a mãe falava assim, eu não tenho como em casa. Aí traz todo mundo e almoça com todo mundo lá no Semear. Né? E aí, como você é uma condição a mais, exatamente, e teve que acabar, porque, né, infelizmente, nós não temos políticas públicas que ajudem, né, infelizmente. Mas a gente vai chegar lá, um dia a gente ainda vai ter. E eu lembro que quando eu descobri, veio a fase do luto. Você teve a fase do luto? Então, é que eu sou muito acelerada. Mas você tá me vendo 8 horas da manhã, eu tô pegando no tranco. Mas assim, eu sou muito assim, você me dá um negócio, Pri conhece, você me dá um negócio que eu tenho que resolver. Eu não sou de pensar, sabe? Eu não fico, deixa eu analisar a situação, eu não analiso a situação. Quando me falaram, né, o Pedro realmente, a Nath, né, Nath, beijão, do objetivo que me chamou, Maíra, tem que procurar tal, mas o que o Pedro tem? Não sei. Ela sabia. Lógico que sabia. E aí fomos lá, aí eu já falei assim, eu chorei no dia do diagnóstico com a Nath. Quando me deram o diagnóstico, eu fiquei, porque eu sou muito secona, né? Eu não abraço, eu sou meio autista. Eu não aguento isso, eu não gosto de eu não gosto, eu não sou assim. Mas não é porque eu não gosto de você. Eu te amo. Mas é o seu jeito. Eu sou assim. E aí, quando veio o diagnóstico mesmo, eu falei, posso falar com a Natália? Cheguei na escola. Aí, com ela, eu chorei. Então, eu chorei no dia que o médico disse... Mas no outro dia eu já tava na Então, fome, batendo nos caras da Unimed, eu sou todo mundo, matando todo mundo aqui. A Rafaela começou terapia. E aí tinha dia que eu não levava ela pra terapia, porque eu falava, ela não é autista. A negação, porque aí começa o luto e aí você começa a negação, de falar assim, não é. E aí eu me sentia culpada porque eu não levava e eu falava, eu não levei, ela não é autista, mas agora ela não vai evoluir porque eu não levei, não sei o quê. E aí as pessoas hoje ficam, então, porque não tem a fase do luto. Gente, é lógico que tem. Você como mãe, exatamente, fala assim, você como mãe, você projeta as coisas pro seu filho. Meu filho vai fazer isso, meu filho vai fazer aquilo, meu filho... E aí você tem um diagnóstico de autismo e aí você acha que acabou o mundo. E, gente, a gente tem que entender que cada ser humano é único. Tom Cruise tem traços autistas. Ele descobriu há pouco tempo. Tom Cruise tem não é? Então, e aí? Porque tem muita gente famosa que tem. O Messi, né? Todo mundo. O Messi é o Tom Cruise, ele não Bill Gates, todos eles são. Então, e aí, porque não... De fato, o luto é da mãe, porque você... Aí fala assim, aquela criança que você idealizou, ela não existe. Essa é a Rafaela. É a vida dela. Então, e assim, eu lembro da Rafaela pegando um copo de água e colocando na boca e eu, meu Deus, a Rafaela pegou um copo de água. E tem mãe que não comemora isso. Tem mas quando você tem um filho típico, seu filho faz isso, você acha a coisa mais normal do mundo. Gente, quando ela mandou pra mim, na hora eu peguei e disse assim, Ju, como assim ela tá falando podcast? Como assim? Aí ela desceu no plano de falar, eu falei, meu Deus, essa criança, o que aconteceu, Ju? E ela não para de falar. O Pedro também, minha mãe falou assim, Maíra, esse ela menino... não para agora. Maíra, esse menino tá falando até umas palavras difíceis. Não, olha, eu vou falar, esses dias eu falei que eu pedi pra Deus, né? Eu perguntei pra Deus, por que me deste um filho que não falasse? Esses dias eu falei, Senhor, eu sei que...
Dá pelo menos R$1 por cada mãe, porque olha, tá difícil. Não é. Porque é assim. E assim, a escola maravilhosa. Hoje a Rafa ela faz Kumon. Rafaela faz inglês. Rafaela esses dias chegou com um negócio de japonês. Mãe, como é que fala água em japonês, filha? Olha! Onde que ela aprendeu isso? Na internet. Aham, Na internet. Porque a gente fica de olho, mas eles vão muito além. Muito além. Então, assim, autonomia eu acho extremamente importante. Mesmo que seja restrito, que você olhe, lógico que tem umas crianças que são muito, né? São 3 tipos de autismo que tem. Então, você tem uma criança que vai sozinha, que é a Rafaela. Tem uma criança que vai precisar de ajuda. E tem uma criança que vai precisar de muita ajuda. Mas tudo isso você tem que ir direcionando para que a criança tenha autonomia, para que ela se sinta útil, porque eu acho que essa é a parte mais importante. Quando a criança se sente útil, ela vai procurar ser um adulto, porque ela vai olhar pro lado e vai falar, eu tenho importância. Rafa já quer ser adulta amanhã já. Ah, então, né? Não, olha, coitada, ela não tem eu noção. sei que eu já assinou pra Maíra ali, tipo, né? Tá Mas assim, acabando. só pra eu fazer, até que você falou isso da autonomia, Fecha eu tô a vendo uma série, vocês já devem ter escutado. Ai, a advogada. Então, e aí eu assim, Qual que é? é advogada extraordinária. É. Então, A e minha assim, psicóloga na mandou verdade, assistir. eu assisto, eu já assim, tem muita série coreana que tem, tipo, A Caminho do Céu, que ele é um menino autista. Gente, eu e Constantino choramos em todos os capítulos. Todos. Aí que minha prima falou, meu Deus, você tem que assistir essa série. Porque assim, é muito legal a forma como eles abordam. Porque tudo coreano já é mais bonitinho, né? E é assim, aí essa que você tá falando da autonomia é muito engraçada, porque ela é uma pessoa super inteligente, ela se formou, né, com honras em Seul, né? E você já vê que é real, né? Uhum. Baseada numa pessoa que realmente existe. E aí, só que assim, aí vários casos que acontecem, ela começa, porque ela sente assim, que é difícil amar ela, porque ela sabe que ela exige certos cuidados, assim, que nem o menino lá que gosta dela, né? Ele gosta, então ela obrigada, ela vira embora. Tipo assim, amor, dá um abraço aqui. É igual a série do The Good Doctor. É exatamente isso. Ai, nossa, mas ele é verdadeiro. Gente, não consegue mentir. Mas tem autista que consegue. Ela fala que não consegue mentir. Ela começou a entender as coisas que... Agora. Então, às vezes, ela dá umas risadas, assim, a gente fala umas coisas, ela dá risada e você olha e fala assim, eu falei isso, de fato, é engraçado. É que a gente já não acha mais graça, mas pra ela é engraçado, porque ela tá aprendendo isso agora. Então, pra ela é engraçado. E aí você tem que levar em consideração. Não, filha, é verdade, é engraçado mesmo. Ju, você vai aprendendo. Foi maravilhoso. Já tô triste. Gente, como que acabou? Olha, a gente tem assunto pra ficar aqui 3 dias. Nossa, certeza, nossa. Tem. Ai, se quiser falar de outras coisas também, gente, ó, tô... Não, eu falei pra Marca, a gente vai fazer tipo, quando encerrar a temporada. Falei, a gente vai fazer falei, a gente podia até fazer isso aí ao vivo, cara, porque você botar com as palavras no meio, a gente puxa e começa a falar. Fala sobre isso, não sei, vamos falar sobre isto. Não é isso aqui. Não é? E a gente discorre sobre Olha, eu isso. vou falar, viu? Porque tem coisa pra falar. Não, aí, a Natália já falou, eu quero vir. Eu quero vir, eu falo, gente, a gente vai ficar 5 horas, né? Porque imagina esse bando de mulher falando. E com assunto, né? Não é 5 horas sem assunto. Não, com assunto cheio de propriedade. Porque a gente sabe falar de tudo, eu falo. Eu sei de tudo. Meu pai fala que eu sei falar do cocô a bomba atômica. Desculpa, eu sou muito inteligente. Não é? Ju, foi um prazer te receber. Eu, toda vez que maravilhoso. Não, com certeza. Eu sou apaixonada, sou suspeita em falar. Eu também sou suspeita porque eu gosto muito, assim. Eu sou suspeita, né? Porque imagina, eu vivo. Então acho que quando você tem a vivência do que você fala com propriedade, né? Isso mesmo. E é muito emocionante importante várias vezes. Sim. Muito bom. Olha que muito. Falei, não. Ai, eu fiz ela chorar. Não é, ó. Porque daí você vai. Porque você tá no dia a dia, você não dá. Você não nota, importância. Exatamente. Né? É porque é muito corrido. O dia é muito corrido. Então, e eu ainda me emociono com muitas coisas que acontecem com a Rafaela, porque são coisas que eu olho e às vezes eu, Juliana, não que eu coloco limites. Então, às vezes, quando ela vai além daquilo, eu falo, meu Deus, ela foi. E aí eu fico, ela fez, ela não sei o quê. E eu fico emocionada ainda. Mas tem que ficar mesmo. Não é? Eu falo, é mais um degrau. Subiu mais um degrau. Então, aos pouquinhos, ela tá construindo a vidinha dela. Show. E eu tô só na base. Deixa o seu arroba pra todo mundo te seguir. @maternardaju. Ah, gente, lá eu não falo só sobre autismo, não. Não, ela fala de tudo, gente. É engraçado. Segue, porque é legal. Olha, é tudo. É vida, é como é a loucura com essas meninas. Mas isso é maternidade.
A maternidade é uma loucura. É isso, né? Gente, é uma loucura, né? É uma vida louca. Não, pra mãe que eu falo, vocês que são mães, trabalham, estudam, meu Deus do céu, essa aqui também é louca do estudo, né? Para de estudar, gente. Você vê a ela tá estudando, quando ela põe lá, tu vê no Netflix, eu menti. Certo, vai ver uma Isso série, aí é só pra enganar. isso é fake. Às vezes acontece. Né? Você tá assim, não, é que são meia-noite, eu quero dormir, eu vou botar uma série aqui pra dar acostumada. Não é? Às vezes Mas é uma acontece. correria. É uma correria e as pessoas às vezes não entendem, acham que você não faz nada. Eu já escutei até falar que eu tinha que trabalhar porque a Rafaela é pouco autista. Vai trabalhar que a Rafaela é pouco autista, entendeu? Então, por ser pouco autista, aí dá pra mim trabalhar, porque afinal de contas ela vai sozinha pra terapia. Né? Ela tem 8 anos, ela já tem super... Olha que eu dou autonomia, hein, galera? Vai Mas sozinha ainda pra terapia. chegamos lá nesse nível. A gente vai chegar. Sim. Mas ela tem só 8 mas anos, ela é né? uma criança de 8 anos. Você vê a criança de 8 anos andando sozinha pra ir de ônibus? Você né? não vê, né? Põe no Uber ainda. Não, mesmo assim, o Uber Mesmo também assim, ainda é perigoso, né? Gente, eu tô brincando. Não dá, né? Pelo amor de Deus, Não, é porque tem mãe que, né? Você fala que você tá brincando, mas a gente já pensa já numas mães que são, né? Não, surreal. Além- Eu não deixo na Júlia, Não. quase 15. Não deixo, tá bom, vocês pararam doido aí, meu Deus. Não Exatamente. deixo. Ai, bem-vinda ao Não clube. deixa na Júlia, não vai lá. Eu A levo- personal dela é na esquina, ela não vai. Louco, não é agora na nossa época. Exatamente, gente, hoje é pelo muito amor de perigoso, Deus, né? Não vai. Hoje é muito perigoso. Deus da livre. Ju, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo Obrigada, Ju. convite. Quando Muito precisarem, estamos aí Pode deixar que a sempre. gente chama de novo. Beijo, gente. Gente, obrigada. Até a próxima. Até semana que Beijo vem. pra Vai dar vocês. tchau pra todo mundo? Dá tchau. Olha lá na câmera, ó. Aqui, Aqui, ó, lá. Tchau. Tchau, gente. Tchau.